Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd. E hoje é muito importante a parte do irmãs, né? Porque a gente sempre, desde o início do nosso podcast, a gente sempre foi inclusivo nessa área, né? A gente não fala só olá, irmãos. A gente fala olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje a gente vai falar sobre protagonistas femininas. Quer dizer, vamos se apresentar primeiro, né? Aqui é o Marlon. E eu tô cansado de lives de sertanejo no Instagram. E aqui é o Renan, e eu queria pelo menos atirar 10% tão bem quanto a Aloy atira em Horizon. É verdade, ela atira muito bem. E nós estamos com uma convidada hoje, que é a Vi, né, Vi? Se apresenta aí. Sim. Oi, meu nome é Ivy Morel Cristofora, eu tenho 20 anos. E eu acho que eu faço parte um pouco dessa parte de games, mas não tanto, eu acho. Não tanto. A gente se conheceu no Twitter meio que por causa de games, não foi? Eu tinha visto o seu canal, tipo, nos vídeos de GTA, fiquei viciada, assim, fiquei seguindo vendo. Mas o assunto hoje é sobre, claro, trazendo um pouco isso pra games, mas é no geral, né, a representatividade da mulher dentro e fora dos jogos também, tanto é que esse é o título do programa hoje. A gente vai falar um pouco, né, sobre a representatividade das mulheres dentro e fora de videogames. Porque isso é um problema que a gente vai pensar, é muito, tipo assim, em outros meios não é um problema, né? Sim. A presença feminina em filmes, música, livros, produção de livros, tudo é comumente, né? É comum. Uhum. Tanto que, igual, se for olhar na parte de livro, a primeira pessoa a ficar bilionária com livros foi uma mulher. Que foi a escritora do Harry Potter, a J.K. Rowling. Isso, verdade. Mas assim, se você for perguntar, mulheres em jogos. Sim. É um pouco mais... Tem poucas opções mesmo. É uma indústria meio focada pro masculino, né? E é meio ruim isso, inclusive. Devia ser um pouco mais democrático. E tá se tornando, felizmente tá se tornando cada vez mais. Tipo assim, tanto que a gente montou essa parte primeira de história justamente pra mostrar isso, né? Que como o mercado foi, ainda tá mudando com o tempo. Sim. E como nós dois somos dois caras que fazem esse programa, a gente pensou, a gente precisa ter uma voz feminina hoje, por isso que a gente trouxe a Vi pra também comentar junto com a gente, né? A gente falou, a gente não pode falar desse assunto sem ter uma presença feminina. Sim. E também esse aí é um episódio que eu tô querendo produzir há um bom tempo, né? Exato, esse episódio era pra sair no Dia das Mulheres, né? Mês passado já. Só que assim, veio tanta coisa, aconteceu tanta coisa, tipo, a pandemia. Teve aquela... Teve atualização da PlayStation também e do Xbox. Então a gente acabou tendo deixando que dar passar. Foi jogando, mas finalmente vai sair. Finalmente eu consegui. E assim, também não tem necessidade de ser na data, porque não é só aquele dia, né? Exato. Tem que ser todo dia. Sim. Mas vamos lá pra pauta então? Bora lá. Então, assim, a história da representatividade feminina é bem estranha, né? Assim, começa com um jogo que eu acho que provavelmente tem uma pessoa que não deve ter jogado, né? Que é Pac-Man. Sim, o famoso Pac-Man. O Come aqui no Brasil. Né? A pizza sem uma fatia. Também. Que ele foi um dos primeiros jogos que foram feitos para tentar atrair uma audiência feminina. Né? O Toru Iwatani, que é o criador do Pac-Man, desenvolvedor também, ele viu que tinha poucas mulheres jogando e ele queria trazer para os arcades elas também. Então ele desenvolveu... Eu lembro que ele tem várias coisas assim, de tantas coisas que ela pega, de acordo com ele, tinha alguma significância para trazer as mulheres pro jogo e tal. O formato simples também é uma coisa que foi feita nisso. Não é um jogo complexo, não só precisa ser um gamer pra saber jogar Pac-Man. Tem tipo 4 botões pra você apertar, que você controla o Pac-Man no caminho dele lá no labirinto. E isso e deu sucesso, né? Porque acabou que naquela época que a gente era arcade, né? E o Pac-Man era um dos poucos arcades que apresentavam um público feminino maior do que o masculino jogando. E isso aí até levou ele a fazer a sequência, que é a Miss Pac-Man. É verdade, teve uma Miss Pac-Man também, né? Que é estranho, porque é Miss Pac-Man e não Miss Pac-Woman. Tipo, por que não coloca logo Pac-Woman? Mas tudo bem, colocaram Miss Pac-Man, sei lá. É meio bizarro. Vocês chegaram a jogar a sequência, por acaso? Qual sequência?
a Miss Pac-Man? Vocês chegaram a jogar? Não, pior que essa não cheguei a jogar. Não. Eu lembro que também acho que foi um dos primeiros jogos assim que eu joguei na minha vida, sabe? Ah, é? E a Miss Pac-Man não é muito diferente do Pac-Man normal. Ele é literalmente... as fases têm um formato bem parecido, não tem mecânica nenhuma diferente. E eu acho que o que diferenciava é o lacinho só. Ah, ela tinha um lacinho, né? Verdade. Eu, inclusive, acho que eu tenho uma fita do Super Nintendo que tem tanto o Pac-Man quanto a Miss Pac-Man. Dá pra você jogar com os dois. E assim, um detalhe, Miss Pac-Man foi lançado em 81, mas eu vou explicar porque eu tô dando essa data por causa de uma coisa que eu já vou comentar em breve. Mas em 82, de acordo com algumas pesquisas, a composição dos arcades era de 80% de homens e 20% de mulheres. Caramba, é uma diferença bem grande. Ou seja, era uma mulher para cada 4 homens no arcade. Pois é. E eu sei que no meu canal mesmo, o meu canal é focado em GTA, que é um jogo bem, né... Não é um jogo... Inclusive é um jogo bem criticado por não ter uma representatividade feminina muito forte. Eu sei que no meu canal, assim, é 92%, se não me engano, homens. E 8% mulheres. Tipo, no meu canal. Tipo, a Vi deve ser uma das poucas que estão lá, que são, né, representando as mulheres lá assistindo GTA, porque... O que é bizarro de se pensar hoje em dia, né? Sim. Mas a gente tá mudando isso aos poucos. É isso que a gente quer. É um dos motivos da gente tá fazendo esse episódio, é falar sobre isso, atrair esse ponto. E assim, 1986 foi um ano que é considerado meio que histórico nisso, por causa de um pequeno jogo, de uma pequena empresa, né? que é o Metroid, que tem um plot twist muito bizarro no final do jogo, e eu acho que também, se eu lembro bem, você precisa atingir uma quantidade de tempo, você tem que terminar o jogo em menos de não sei quantas horas, eu não lembro. Que aí no final a Samus tira a armadura e mostra que é uma mulher. Ah, tem isso. Olha só que esse foi uma das primeiras protagonistas, né, em um jogo. E assim, você vê como que era algo tão dominado, é um mundo tão dominado por homens que pra você ter uma protagonista feminina em um jogo era necessário ser um plot twist, assim, sabe, na história. Você tinha que jogar o jogo todo com um personagem masculino pro no fim revelar, olha só, é uma mulher que, na verdade, você estava jogando esse tempo todo, tipo, né, já pra, sei lá, talvez as desenvolvedoras tinham medo de assustar os jogadores, como... Eu não faço ideia de qual era a lógica, mas, assim, ele revelava que no fim era uma mulher, né, a Samus Aran. Eu acho que, até hoje, porque os jogos que tem um público, tipo, a personagem principal é menina, sempre são menos vendidos, tipo, vamos pensar um jogo grande. Se o GTA viesse com uma protagonista feminina, ia ser muito criticado pelos gamers e provavelmente ia ter menos vendas do que o 5, por exemplo. É verdade. Inclusive, se fala muito que o próximo GTA vai ter uma protagonista feminina, né? Tipo, eu cubro bastante. Eu ia falar isso mais pra frente, mas já trazendo agora. Nunca teve uma protagonista mulher em todos os 17 jogos da franquia GTA. E é uma coisa que sempre pedem, os fãs estão pedindo muito já. Eu tô vendo que, né, todo mundo tá pedindo muito que a Rockstar faça isso. E vamos ver se vai mesmo acontecer. Mas assim, pelo menos no GTA Online tem como, né? Lá você pode criar personagens femininos. E assim, eu falei aquela data da Miss Pac-Man por causa de, assim, muita gente considera a Samus como a primeira protagonista feminina. Apesar que, na verdade, ela não é bem, né? A gente tem Miss Pac-Man, teve outros casos, mas, tipo assim, de relevância na história, a Samus é a primeira. Sim, E tem uma curiosidade da Samus, é que ela tem Isso aí é meio avulso, né? Eu vou comentar isso. Mas é porque ela tem um pezinho brasileiro, vocês sabiam disso? Não sabia. Como assim? O Aran dela tem origem BR. O nome dela? O Aran vem de Arantes. Ah, é? Que é um sobrenome comum aqui? Não, que é o sobrenome de uma pessoa famosa, que é o Pelé. Nossa. O Aran dela vem do Arantes, de Edson Arantes do Nascimento, do Pelé. Nossa, que aleatório. Muito aleatório. Muito aleatório mesmo, tipo. Aran vem de Arantes, não sabia dessa. E é confirmado isso. A galera que produziu falou que eles tiraram esse deles. Arantes, interessante. E assim, voltando à linha do tempo, né? Eu viajei. Em 88, a Nintendo fez uma pesquisa que mostrou que dos jogadores que tinham do Nintendo Entertainment System, 28% eram mulheres. Olha aí, já subiu os números, né? Em comparação com o arcade em alguns anos antes, né? Apenas 4 anos antes, que era 80%, 20%, agora já é 28%, então foi ganhando espaço. Em 89 também a gente teve uma outra pesquisa que mostrou
que da indústria de videogames só 3% eram mulheres. Na indústria se diz assim, pessoas que trabalham desenvolvendo jogos. Não só, e não precisa ser desenvolvedor, isso em conta desenvolvedor, programador, designer, produtor, direção de empresa também, o que é bizarro, né? Pensar que, tipo, nem cargos de produção e tal não ter uma presença tão comum de mulheres, né? Sim. Dando um ênfase aqui, isso, tipo, o design dos jogos que não é fazer mulher, eu sempre acho que deveria ser uma mulher que faz design. Porque, tipo, você vai percebendo que muitos dos jogos que um homem faz design, as mulheres sempre são super sexualizadas, tipo, peitudas, cintura bem fininha. É verdade. Sim. Eles sempre tentam colocar, né? Eles sexualizam muito algumas personagens, não todas, mas alguns personagens realmente, tipo, fazem curvas super, né, chamativas, colocam seios imensos, bunda imensa, então... pra, tipo, o público masculino se atrair mais. Exatamente. Não precisa nem procurar muito, não. Vai em qualquer LOL, aí você vai achar, tipo assim. Tipo, não só essa questão de só ser 3%, mas também o fato de que são 3% que ainda recebem menos que os homens, né? O valor de salário delas, em média, é menor. Se eu lembro bem, eu não cheguei a colocar essa informação aqui, mas para cada $1 que os homens recebiam, as mulheres recebiam 89 centavos. Eu acho que tinha. Eu não lembro de quando é esse dado, mas é bizarro, tipo. Pode ser tipo uma diferença pequena, mas faz muito impacto, tipo, se você for ver na história. Tipo assim, você parece, 10 centavos de diferença, mas. Mas são 10 centavos por dólar, né? Faz uma grande diferença. Não. E aí você pensa, o cara tá recebendo. Pra cada $10 que o cara recebe, ela recebe 9. Exato. E aí, pra cada $100, ela recebe 90. E aí? Pra fazer o mesmo trabalho, né? Desempenhar o mesmo papel, o mesmo cargo, ganhando menos. Então, isso é uma coisa que até hoje meio que acontece. A gente tá mudando isso aos poucos, mas até hoje, e não precisa ser só na indústria de jogos, né? Você vai em qualquer indústria, sempre acontece isso, infelizmente. E na verdade, 86 centavos para cada $1. Isso foi numa pesquisa de 2014. Então imagina na época. É verdade, imagina na época. Isso focado na indústria de jogos, né? Você tá falando? Focado na indústria de jogos. Então, isso nos Estados Unidos, pra ser mais específico também, só pra deixar claro. É bizarro você pensar que, tipo, hoje em dia a gente já tem essa diferença, né? Que assim, estão considerando, vamos arredondar que o cara receba $1.000. A mulher vai estar recebendo só 860. Pois é. Que $140 é uma diferença, ainda mais com o dólar a R$5. Principalmente com o dólar alto agora. E assim, se você for olhar das 3 empresas de console, a Nintendo acho que foi uma das que mais tentou atrair o público feminino, né? Sim, até por causa dos jogos serem mais casuais, né? Dá pra dizer. Sabe uma curiosidade? Que aqui no Brasil, tipo, de 2012 a 2018, 20,5% das mulheres ganham menos que os homens. 20%? Caramba, isso de quando? 2015? Não, 2015, 2018. 2018, caramba. É um número assustador mesmo, assim, imaginar que, sabe, desempenhando o mesmo cargo, o mesmo papel, sabe? Então, assim, não é suficiente o tanto que a gente bate na tecla de igualdade de gênero, que é extremamente importante. E assim, é uma coisa que varia também, igual a gente falou dos 86%, mas isso é nos Estados Unidos e também já tem uns anos. Isso pode ter muito bem melhorado, quanto até piorado, né? Então, pode ser que esse cenário de 20% seja também aplicado no coisa dos jogos, ou então pelo menos o universo de jogos em questão de pagamento pelo menos não é tão diferente, mas mesmo assim ainda tem. É um recorte da sociedade em geral, né? É uma indústria, existem várias indústrias e é um recorte dentro de uma indústria só, mas a gente sabe que acontece em qualquer área, assim. Mas falando dos consoles, a Nintendo teve 2 em si, que são os mais que tentaram atrair, né? Um teve vários comerciais específicos para o público feminino e o outro foi mais no geral, né? O primeiro que mais voltado para o público feminino foi o Nintendo DS, que tem comercial da Beyoncé jogando Rhythm Heaven, tem outros comerciais para Nintendogs Girls ou Animal Crossing, tipo, tem... Tanto que o DS tinha até aplicativo de leitura de livro, que dava pra ser, tipo... E essas propagandas todas com personagens femininas pra tentar promover. Pra tentar atrair esse público, né? Puxar um pouco, No 3DS já não teve tanto, mas tem alguns jogos, tem Style Savvy, que é tipo um jogo de fashion e tal,
em que na propaganda eu tava lendo, a menina fala assim, com o Style Savvy, eu não sou uma gamer, eu sou uma stylist. Tipo, para tentar atrair o público adolescente feminino, né? Também. Sim, que é um mercado grande, se eu parar pra pensar, né? Tem mercados inteiros voltados para esse público. Então não devia ser diferente para jogos. O Wii, ele também teve várias campanhas, mas apesar que a campanha do Wii, ela também foi mais focada pro público casual, não só pro público feminino, né? O Wii era o que queria que você e sua avó jogassem juntos. Então... Mas agora chega um dos temas mais polêmicos dessa linha de história, né? Que eu até fiquei muito com o pé atrás sobre colocar isso aqui, porque é um dos movimentos mais controversos, acho que, da história de jogos, que é o Gamergate. Sim, e é bem recente. É o Gamergate, que aconteceu entre 2013 e 2015. E a ideia do Gamergate foi ela centralizou nos tópicos de sexismo e progressismo na indústria de games. Sim. E eu acho que a parte mais triste disso é que várias desenvolvedoras e jornalistas de jogos, elas receberam ameaça de morte, de estupro, elas sofreram assédio virtual. Por estarem jogando luz na situação, né? Basicamente sofrendo retaliação por falar sobre, né? Enfim. Assim, eu tava, hoje ainda lendo um negócio de que teve executivos dentro da Rockstar, eu não fiquei nem sabendo disso na época, mas assim, de 2018 pra cá teve executivo da Rockstar sendo demitido, porque eles foram acusados de assédio sexual, sabe, umas coisas pesadas, assim, que eu não imaginava que acontecia dentro da Rockstar, e que eles estão, fazendo a limpa agora, e isso pode ter acontecido por anos a fio dentro da empresa, sabe, é muito assustador você pensar nisso. Não, e igual eu falei, isso tudo começou, e o Gamergate, o mais bizarro é que essas ameaças tudo começaram porque a desenvolvedora Zoe King, que ela tinha publicado um jogo dela tinha pouco tempo, o namorado fez um post no blog falando que ela tinha traído ele com um jornalista do site Kotaku. Qual jornalista não chegou a falar, né? Eu não vou lembrar o nome, não é o Jason, não é o Jason. Até porque ele saiu, né? Mas isso aí também foi lá atrás, né? Inclusive tem até galera falando por que o Kotaku não tinha cobrido o Gamergate direito, mas foi porque ele falou que ele não se sentia confortável de escrever sobre um de seus próprios jornalistas. Amigos de trabalho e tal. Imagino. Isso, das mulheres que jogam receber muito, ameaça de morte, eu acho isso muito bizarro, porque imagina a mãe dessa pessoa, a filha dessa pessoa recebendo isso. Por causa tem que pensar mais nisso, como seria que fosse uma pessoa da família dele? Exato. Acho que é como todos os homens na indústria, não só na indústria, mas em qualquer área, você deveria pensar, né? Todos nós temos mães, temos filhos, se colocar no lugar um pouco mais de empatia. Não só isso, mas a gente, acho que o que é pior nessa situação é que, assim, isso foi um ataque organizado, sabe? Foi feito em chans, inclusive, né? Começou muito com chans. Não foi, duas pessoas que se juntaram, que não gostavam da pessoa e foram atacar. Foi massa mesmo. Foi, um monte de gente usando anonimato e pseudônimo de 4chan, 8chan, o Reddit, quase que eu falei Reddit-chan, mas tudo bem. E eles se juntaram pra atacar, a tal pessoa criticava, cai em cima dela. Eu não vou lembrar agora, mas aconteceu, acho que ainda tem, que é um povo que, eu não vou lembrar o nome, que é um emoji tweet que quem é machista começou a usar, eu não vou lembrar o nome. Tipo um emoji? É um emoji tweet, acho que é Blue, eu não sei, mas então, tem uma gente que usa ele, em Twitter, foto, tem muita gente, tem mais de 500 pessoas, em grupos do WhatsApp que eles vão lá e começam a atacar mulheres, essas contas, falando uma p***, uma v***, que ela tem que ficar na cozinha, essas coisas. Eles fazem isso de forma organizada, né? Isso que é o mais horrível ainda. Mas assim, eles usam um emoji pra se organizar, pra saber quem é alvo e tal? Não, eu não sei, eles meio que a logo do... o símbolo deles. Ah, tá, entendi. Sim. Nossa, que horrível. É muita falta de tempo. Aí, assim, pra terminar essa parte, assim, a gente colocou alguns comentários, inclusive vários recentes, pra mostrar como isso ainda é um problema, né? Exato, e assim, essa parte, quando eu li isso aqui, eu fiquei com muita raiva, sério. Quando eu li isso aqui, eu falei, não é possível que alguém escreva isso, sabe, é inacreditável. Eu acho que foi eu que coloquei isso na pauta, né? Foi você colocou. Mas assim, eu vi isso no Twitter, eu tive que colocar isso quando eu vi isso nessa pauta, porque foi um absurdo, ele falando assim, é um cara, eu acho que isso aqui deve ser um print de Discord, se não me engano, pelo fundo, eu acho que é. Mas assim, ele falou o seguinte...
abre aspas, né? Isso aqui é o babaca falando. A lacração sonista exagerou na hora de lacrar com essa mulher. Eu me pergunto de onde essa mulher tira tanta força a ponto de mover o Drake, né? Ele colocou vários prints do Nathan Drake apanhando pra uma das personagens lá no Uncharted 4. Eu acho que é Nadine. Nadine, isso, é verdade, Nadine. Aí ele coloca, eu me pergunto de onde essa mulher tira tanta força a ponto de mover o Drake pra um lado e pra outro como se ele fosse um saco de pão. Tanto na luta contra o Drake sozinho quanto na luta contra o Drake e seu irmão Sam juntos, essa mulher só bateu. Não levou sequer um soco de nenhum dos dois. O máximo que conseguiram fazer com ela foi dar um empurrão. Cheguei a ficar com ânsia de vômito quando vi essas cenas. Fecha aspas. Isso foi um comentário de algum babaca que eu não sei nem quem é. Porque se eu descobrisse quem era, eu ia já estar xingando. Esconderam o arroba dele, não sei se foi no Twitter isso aqui, mas... Tipo, pra você ver, tipo, a mentalidade da pessoa, né? Tipo, pra ele é inconcebível que tenha um jogo onde uma mulher bate em um homem. É isso. Ela não pode ser... A mulher não pode ser mais forte que o homem no jogo, sabe? Não, e é bizarro você pensar, tipo, não necessariamente, tipo assim, você não precisa representar uma personagem forte o tempo inteiro, porque ninguém é forte o tempo inteiro. Não é uma característica, sim, tipo, exclusiva a homem, tem que ser forte. Não, homem chora, pô. Homem sofre. Pô, eu chorei horrores jogando Red Dead Redemption 2. Tipo assim, eu chorei feito uma criancinha, assim, sabe? Esse negócio de masculinidade, é muita masculinidade frágil, sabe? Alguém comentar um negócio desse, tipo, ficar indignado porque um homem apanha de uma mulher em um jogo, tipo, né, mano? Tipo, não só em jogo, na vida real mesmo. Eu, quando era mais nova, eu era um pouco violenta, podemos dizer, na escola. Eu brigava com muito menino. Aí eu ficava indignada. Nossa, você vai deixar mesmo essa menina te bater? Teve uma vez que... Esse tipo de comentário, exato. Cara, você é muito igual a minha irmã, sério. Parece muito minha irmã falando, porque a minha irmã também, eu apanhei tanta minha irmã na minha vida, você não tem noção. Nossa, minha irmã me dava surras, assim, sério. Eu acho que eu tava na 5ª série, em outra escola que eu tava, e eu meio que o menino já tinha meu saco. Aí ele começou ele acho que ele me empurrou, aí eu empurrei ele, e ele me deu um soco muito forte, eu dei um socão na cara dele. Aí um amigo dele falou, nossa, você é um galinha, né, você vai deixar mesmo uma mulher bater em você? Aí ele foi com tudo comigo, e eu consegui deixar ele tonto, eu mandei que ele começou a sangrar, e... Muito bem feito. Todo mundo ficou meio com medo de mim. Sim, mate homens. Mate homens. Não, homens escrotos, pelo menos os homens escrotos sim, esses merecem mesmo. Não, e o que eu acho pior nesse tipo de situação ainda, Ana, é que tipo assim, aí na hora que chega, por exemplo, os adultos, quando você é criança e faz isso, ele fala tipo assim, ele começa a questionar a menina por que ela tá agindo igual o menino. Daquela forma, Como se, tipo, isso fosse um comportamento que só é aceitável com o menino, né? Sim, é aquela mesma discussão, né? Que menino só pode usar azul, menina rosa, menino brinca de carrinho, menino de boneca. E assim, você falou que você tava na 5ª série quando isso aconteceu? E tipo, quantos anos? Você tinha 12, então? 11. E tipo, com 11 anos, sabe, já tava na mentalidade daquela criança falar isso, né? Que tipo, você vai deixar essa menina te bater, tipo, com 11 anos, sabe? Pra você ver como isso é estrutural mesmo, tipo, vem de casa. É uma coisa que é ensinada dentro de casa. Pai machista, a mãe às vezes se deixa ser machista também, né? Minha mãe sempre fala pra mim resolver no diálogo, por exemplo. Mas acho que isso é bom, porque eu era muito problemática, não é bom ficar indo socar os outros. Se o cara te empurrou, ela sempre fala pra mim falar com a professora, por exemplo. Mas quando eu fazia isso, eu ficava com medo de fazer isso, porque os caras começavam a falar que eu era fraca, etc. Eu tinha medo de brigar. Pois é. Aí, entrando numa outra, ainda falando aqui de tretas, né? Casos reais de tretas na internet que já aconteceram, também teve a discussão do Battlefield 1. Não sei se vocês lembram, quando lançou Battlefield 1, teve uma comunidade inteira de gamer que ficou indignado com o jogo, porque, nossa, estão colocando mulheres no Battlefield 1. E, tipo, a ideia do Battlefield 1 é exatamente ser um jogo que se passa na Primeira Guerra Mundial, né? E, tipo assim, é uma questão histórica de que poucas mulheres foram pra batalha? Sim, mas foram. Tá? Tem dados, pesquisas históricas e mostram que teve sim batalhões de mulheres na Primeira Guerra Mundial. Então, mesmo que tenha sido em menor quantidade, elas precisam ser representadas no jogo também. Então, teve muitos gamers babacas, como sempre, ficaram indignados porque colocaram mulher no jogo, sendo que é um jogo que se passa na Primeira Guerra Mundial. E é óbvio que deveria ser representado sim, porque teve mulheres, elas não ficavam só na enfermagem, como, né, era mais comum, mas teve sim batalhões de mulheres e tal. Então, teve essa treta também envolvendo o Battlefield 1. Isso aí eu lembro que eu fiquei tipo assim, mano, o que vocês estão caçando? Não tem
Exato. Tipo assim, e é o mais engraçado, eu não, nem, tipo assim, passou na minha cabeça, tipo assim, nossa, tem uma mulher aí. Eu falei, tipo, tem seres humanos ali. Exato, é isso. Você cria o seu personagem online. Eu tenho, inclusive, uma personagem no meu GT Online que é uma mulher. Eu tenho 2 lá. Eu fiz um homem e tenho uma mulher também lá. Então, tipo, cara, dane-se o gênero, o sexo do seu personagem no jogo. São seres humanos. Então, é óbvio que deveria sim ter a opção de criar personagens femininas também, mesmo sendo um jogo de Primeira Guerra Mundial. Que é tipo, não era um período que tivesse uma predominância feminina nos campos de guerra, mas sempre teve, mano. Sério. Mas teve. Então precisava sim ser, por ser um simulador de batalha, precisava estar assim lá. Uhum. Eu coloquei um outro tweet aí também na lista, que esse aqui é recente, de postagem do cara falando besteira, foi de 2 dias atrás, que a gente tá gravando isso no dia 18, a postagem foi no dia 16. Foi ontem. Foi na quinta-feira. 16. É que o print é 16, né? 16. Em que o cara vira e fala assim, Final Fantasy VII Remake é um jogo estranho. Às vezes você enfrenta monstros, às vezes você procura por gatos com a sua amiga prostituta. Exato, olha como ele se referiu a ela, né? E tipo assim, a amiga prostituta que ele fala é a Tifa. E ele usou esse termo provavelmente porque ela usa roupas mais curtas e tal, né? E assim, as roupas dela estão mais compridas no remake do que até do original em si. Então, tipo... Eles deram uma aliviada, né, na sexualização dela. Sim, e o cara ainda vira e... E esse cara aqui é um ator, né? Esse tal desse Maio Lunas. A gente não falou o nome ainda. É Miles Luna, tá? O cara que falou isso. @ de Miles Luna. Se eu não me engano, é um ator aí. E comentou essa aí no último dia 16. É um dublador. Ele é um dublador, né? Isso, dublador. Pra você ver, não é algo que a gente tá diariamente tem que bater nessa tecla, porque ainda tem gente com esse tipo de mentalidade, né? Porque uma personagem no jogo usa uma roupa menor, ela já usa um termo como essa ali que ele usou. Yes. Que inclusive é uma ofensa pras trabalhadores do sexo, profissionais do sexo, que também merecem respeito. É tipo, a mina foi estuprada e falam, olha a roupa que você tava também. Culpando a vítima e não o... né? Uhum. Teve isso no BBB recentemente, tipo, Prior, né? Ele saiu da casa e começou a ser... Descobriram um monte de acusações dele. E, tipo, eu vi tanta gente ficando do lado dele, né? Ficando do lado do acusado em vez de ficar do lado da vítima. A vítima não tem culpa, nunca tem culpa. É tipo assim, uma coisa que eu sempre falo. É claro que a gente não pode deixar, tipo, tudo sem investigar. Tipo, a pessoa fala, você acredita. Porque, igual eu lembro de um caso que aconteceu aqui no Brasil. Do Neymar. Não só esse, mas teve um caso menor que um cara foi acusado por uma menina de ter assediado ela e tal. E o cara passou 1 ano na prisão, com a mãe dele indo todo dia pedindo a delegada pra rever o caso. Depois de 1 ano, já cansado que a mulher da mãe do cara ia lá, ela voltou a analisar e descobriu que a menina tava mentindo, ela inventou aquilo. E o cara ficou 1 ano preso por causa disso. Existem casos onde isso acontece, mas assim, a gente confia no sistema de justiça. Mas tem que ser investigado, é o que eu falo. Exato, a gente Só que você não pode tirar o crédito da vítima, a gente tem que investigar. Sim, primeiro investigação. E assim, igual nesse caso aqui, se ela fosse prostituta ou não tinha problema nenhum. Também não. Eu vi um documentário de meninas de 11, 12 anos que trabalhavam com prostituição lá em Fortaleza, que terem que alimentar irmãs que a mãe e o pai abandonou, vivendo sozinho. Putz, pesado isso. E gente no comentário falando, ela é uma p***, então ela vai trabalhar, uma criança. 12 anos. A situação é muito complicada e eu acho assim, tem que ser respeitado, tem que ouvir todo mundo e tem que dar um voto de confiança, mas claro, tentando entender a situação da melhor forma possível. Aí teve também, essa foi a Vi que trouxe pra mesa hoje, né? Essa discussão da Gabi Catuzzo. Isso foi no ano passado, essa treta com a Gabi, né? Acho que no meio do ano, junho. Acho que foi tipo em junho do ano passado. Não foi ela que tinha uma parceria com a Razer? Sim. Como é que foi exatamente a treta? Ela falou, tipo, ela postou um vídeo e tomou fala no chat, que ela tava indo toda mecânica numa festa. Aí o cara falou assim, pode sentar em mim quanto quiser. Aí ela foi lá, colocou o que minha mãe falou, tipo, falando que é escroto como os homens ficam assediando ela e tal, é que fica os homens ser escrotos. Aí o cara falou, mas não generaliza não, Davi. Aí ela, tem que se generalizar assim, E isso fez ela perder contrato com o Razer, mas ela falou recentemente que faz sentido ela ter decidido isso da Razer, porque ela não culpa o pessoal de lá, que era pra não estragar a imagem deles, né?
É, porque começaram a cobrar da marca, inclusive, né? Tanto que a Razer cortou o patrocínio dela. Eles chegaram a postar uma coisa, isso foi que é junho de 24 de junho, a Razer postou uma imagem falando que eles gostariam de deixar claro que a influenciadora Gabi Catuzzo não era porta-voz da Razer, nunca foi embaixadora da marca, e que o contrato com ela expiraria nos próximos dias e não seria renovado. Sim, postou no Instagram isso, né? Tá até hoje lá no Razer, no perfil da Razer Brasil. E acho que uma das partes mais chata disso foi o canal grande começar a culpar a Gabi, falando muita coisa dela. Teve canal grande falando sobre? Esse canal que fez isso foi escroto em outras várias coisas, né? E tem aquela discussão de sempre de streamer que usa decote muito grande em stream, né? Tem várias streamers mulheres, inclusive. É uma área que tá se tornando bem mais democrática, mas volta e meia eu vejo críticas, assim, de algumas pessoas na internet. Porque aquela streamer tá usando uma roupa muito chamativa, tá usando um decote. Decote é o clássico que eu sempre reclamo. E tipo assim, mano, deixa ela usar o que ela quiser, tá ligado? Deixa ela gravar como ela quiser, tipo, quem tá vendo a sexualização nisso é você. Poxa, só que ela usando decote, a roupa dela pode ser tipo, muito interessante, o jeito que ela joga, as coisas que ela fala, etc. Sim, exato. Não. E assim, ainda você vê a galera entrando, tipo, numa live num streaming de uma mulher pra, ao invés de pedir, tipo, elogiar que ela tá gostando, pedir, tipo, tira a camisa, alguma coisa assim, tipo... que não é nada a ver com o propósito dela lá, né? Sim. Ela tá fazendo uma live na Twitch, não em site adulto, pra você poder isso. E a galera parece que ignora e, tipo assim, ela tá jogando o quê? Sério que ela tá jogando? Não tem nada a ver, não. Acho que ela tava ali por outros motivos, que é muito escroto, vamos dizer assim. Mas pra terminar essa parte, eu resolvi trazer um pouco dos dados mais recentes que a gente tem sobre isso tudo, né? Sim. Esse foi o Wired, ele fez uma pesquisa com relação aos jogos apresentados na E3 nos últimos anos. E aí eles dividiram os jogos em jogos protagonizados por mulheres, jogos protagonizados por homens, por gênero não definido, tipo personagem inanimado, tipo Ori, essas coisas assim que... E aqueles jogos que você pode montar o seu personagem e tal. Então o que você pode ter um homem e uma mulher ficaram separados. Então os jogos que são protagonizados, que a protagonista é definidamente feminina, eram 9% dos jogos apresentados na E3 de 2015. 9% é bem pouco. Em 2016 foram 3%. Piorou ainda mais. Em 2017 foram 7%. 2018 eram 8%. E 2019, ano passado, foram só 5%. São números bem, bem baixos. Nenhum ano chegou a 10%, tipo assim. Se eu lembro bem, em 2016 que foi 3%, eles representaram 2 jogos. Nossa, é muito pouco. E aí, nesses mesmos períodos, a gente tem os de homens. Só, tipo assim, que o protagonista é definidamente homem. Foram 32% em 2015, 41% em 2016, 25% em 2017 e 2018 e 21% em 2019. Os números são sempre 3 vezes maior, né? Bem mais, né? Assim, não fecha 100%, se você olhar, não fecha 100% em nenhum dos anos, né? Porque tem muito personagem que ou você escolhe, né? Ou não é definido, tipo, personagens andrógenos que não tem como você saber o sexo, é isso. Eu até me lembrei que agora desses comentários que eu tava vendo um vídeo de Final Fantasy VII, aí minha tia virou e me perguntou, falando do Cloud, esse personagem aqui é um homem? Eu achei que era uma mulher. O jogo japonês tem muito de você não sabe exatamente o sexo do personagem. Tipo, eu achei muito engraçado isso, porque ela viu o visual, achou que era mulher, depois que ouviu a voz, aí que percebeu que era um homem. Era um homem. Mas assim, isso aí é verdade, igual você for olhar ano passado, 4 vezes mais jogos tem homens como protagonistas do que mulheres. E é claro, a gente tá tendo uma crescente de jogos em que você pode escolher o gênero do seu personagem, né? Sim. Igual se você for olhar alguma franquia que eu curto pra caramba, Pokémon, por exemplo, os primeiros jogos você não tinha como escolher, e a partir da segunda geração que eles colocaram uma protagonista feminina, pra você poder escolher. De escolha, né? Não definitivamente feminina, mas você pode escolher pelo menos. Isso é a tendência, mas eu também acho que isso tem um grande problema de você não poder, desenvolver uma personalidade específica, né? De certa forma sim. Você tem que ser uma personalidade que se adeque aos 2 sexos. Teve um jogo, eu tô tentando lembrar aqui qual que foi.
Eu não lembro. Foi um desses vários artigos que eu li em que ele falava que você tinha como escolher entre um homem e uma mulher. Só que na cutscene final, que era animada, desenhada, independente de você escolher a personagem feminina ou a masculina, a cutscene final era o homem lá. Ué, como assim? Simplesmente era homem. Tipo, você podia ter escolhido a personagem feminina, jogado o jogo inteiro, que na cutscene final, quem aparecia terminando o jogo era o personagem masculino. Eles não tiveram o trabalho de ir lá de alterar e fazer uma cutscene com a versão feminina. Putz, que bizarro. Mas continuando ali. Outros dados que a gente tem aqui também, deixa eu voltar lá, que eu desci um pouquinho. A pesquisa que um site chama Byter Research fez lá no Reino Unido mostrou que 3 entre 10 mulheres gamers que foram entrevistadas, elas sentem que podem se relacionar com personagem feminina no jogo. O que é uma porcentagem muito baixa, isso é 30%, né? 3 em 10 mulheres. A maioria, que dá 71%, elas acham que existe uma supersensualização feminina e 6 em 10 sentem que não existe representação feminina suficiente. É aquele negócio, né, de fazer super sexualizado, seios imensos, bunda imensa, porque normalmente é feito por homens pra ser jogado por majoritariamente homens, então acaba acontecendo isso. Mas assim, o próprio Final Fantasy VII, como você disse, é um exemplo, né, o remake. Eles deram uma diminuída nisso, né? Sim, eles até atualizaram um pouco pro contexto de hoje, da busca por igualdade que a gente tá tendo, então eles removeram um pouco, né? Não, e igual eu falo, é muito fácil pra gente se apegar com o personagem, né? Mas a maioria deles é homem, assim. Infelizmente. O ideal seria quando a gente tiver, tipo, cada ano meio que 50-50, né? 50% dos jogos que saem são personagens masculinos e 50% femininos. Por enquanto a gente não tá nesse patamar ainda. Eu acho que assim, ó, essa porcentagem igual não é necessária. Ela precisa ser assim. Os jogos que tem protagonista masculino, ele está ali por um motivo que a história precisa. Ou ser protagonista feminina é por causa disso, mas não obrigatoriamente a gente vai colocar uma personagem feminina como protagonista para atrair jogadores. Ou vamos colocar uma personagem masculino porque a gente quer mostrar força e tal, sabe? Nessa mesma pesquisa também falou que 42% das mulheres entrevistadas elas têm sentido que a representação feminina tem melhorado e 40% acham que os jogos têm sido mais desenvolvidos com as mulheres também em mente. Nos últimos anos. Eu acho que eu sinto um pouco disso também, tipo, não tá no mundo ideal ainda, mas a gente tá caminhando pra isso, sabe? Aos poucos. Vi, o que você sente? Eu acho que você é a melhor pessoa pra falar. Dos jogos que você joga, você sente isso? Não só de jogos, mas assim, representação em geral. O que você sente? Eu sinto que, tipo, de competição há 30 anos atrás tenha melhorado, mas a gente ainda não tá o suficiente. É exatamente o que eu penso também. Eu acho que a gente vem conseguindo mudar isso aos poucos. E jogos que, como o LoL, por exemplo, tem até bastante skins femininas, a maioria é tudo sexualizado. Sim, Isso aí entra numa outra coisa que eu nem coloquei aqui, mas eu vou até puxar, porque existe uma pesquisa feita, que tá, acho que 2017, em que mostram os gêneros em que de preferência entre homens e mulheres. E aí uma das coisas que eu lembrei é que MOBA, por exemplo, tá 90% homens e 10% mulheres. Então, preferência de, tipo, na criação do personagem? Não, de tipo de jogo. Ah, tá. Sim, entendi agora. Então, tipo, MOBA é um gênero preferencialmente, tipo assim, na pesquisa foi provado que a maioria dos homens preferem esse gênero do que as mulheres. E assim, não existe esse gênero de jogo, por isso eu confundi. Esse gênero de jogo. E não existe uma tentativa da própria empresa de mudar isso. Mudar. E eu acho que por isso que a gente ainda tem muita resistência também dessa mudança, né? De não fazer uma skin igual no LoL, por exemplo, não tão sexualizada, porque a maioria do público deles, que é isso. Infelizmente, eles ainda... só dando o que a sociedade quer. Como eu disse, é um recorte. A indústria de jogos é um recorte da sociedade. E, tipo, eles sabem que as pessoas, que quem vai jogar é 90% homens, então vão fazer personagens super sexualizados pra atrair homens e tal. Eles não pensam que, mesmo que seja uma preferência de só 10%, 10% é muita gente ainda. E esses 10% tem que ser levado em conta também, né? Sim. Uma pesquisa também feita no Reino Unido mostra que atualmente em 2018, né, essa pesquisa de 2018, 14% das
pessoas trabalhando com jogos digitais são mulheres. 14%, quer dizer, os outros 86% são homens na indústria, no Reino Unido em 2018. E eu senti muito isso na pele, vou dizer, porque se a galera daqui não sabe, né? Eu sou formado em tecnologia em jogos digitais, lá na PUC. E se você fosse olhar a minha sala, quando começou tinha 60 pessoas, e dessas 60, 5 eram mulheres. Caramba, só isso? E e se eu lembro bem, o meu semestre foi um dos semestres que teve mais mulher. Caramba. Mas acontece o oposto também, né? Tem alguns cursos que são dominados por mulheres, não tem? Sei lá, psicologia. Psicologia eu vejo que é bem ao contrário. Você encontra pouco homem e bastante mulher. Então, assim, é uma questão de áreas, né? Tem áreas onde tem dominância. Mas eu acho que também é um reflexo da falta de estímulo para esse mercado. Também. E também uma questão dessas noções clássicas que a gente sempre teve de videogame é coisa de menino e... Então aí você pensa, uma menina falando, vou trabalhar com videogame, não é uma coisa que nasce tão fácil, justamente por causa dessas mentalidades retrógradas. Exato. E aí teve outras pesquisas que eu peguei também, que elas falam que 48% das mulheres, elas admitem jogar alguns jogos, não necessariamente grandes, mas só 6% delas se consideram gamers. E enquanto isso no grupo de homens, 15%. Então, se consideram gamers. Então é uma diferença... É uma diferença menor, né? Aqui é uma questão de se você considera gamer ou não. É uma diferença menor, mas ainda tá ali presente. Ainda tem mais homens que se consideram gamers do que mulheres. E eu acho mais difícil, sabe? A gente criar um termo que eu considero até bem pejorativo, que é girl gamer. Girl gamer. Pra mim, teoricamente, não existe. Só existe gamer. É só isso. Esse termo girl gamer tem que acabar logo, assim. Acabou de nascer e tem que acabar já. Porque realmente é um... Porque ninguém fala boy gamer, homem gamer, sabe? Então por que tem que definir que gamer, mulher tem que ser chamada de girl gamer? Não, é gamer. Somos todos gamers. E o último dado que a gente tem aqui é que em 2016, a proporção mais recente que eu consegui achar aqui, a proporção de mulheres para homem era 41 para 59 nos Estados Unidos, 49 para 51 no Canadá, e o mais estranho que eu achei que é o que é invertido é 52 mulheres para 48 na França. Para 48 homens na França. Isso aqui é proporções de mulher, de mulher para homem. Então tem... Na sociedade em geral. É engraçado, existem mais mulheres na França. O que é um resultado não tem uma explicação positivo, pra isso, né? Sim, mas não tem uma explicação muito pra isso, né? Sim. Em questão de que acabou acontecendo que existem mais francesas do que franceses. E dá pra ver que pelo menos tem dado uma nivelada. Nos Estados Unidos caiu. Já chegou a ser 47 por 53, mas... No Brasil, se não me engano, era 49-51, uma coisa assim, super bem equilibrado. Então não é questão de ter menos mulheres na sociedade, é questão de... biologicamente nasce a mesma quantia de pessoas de ambos os sexos, sabe? Tem país que tem mais, tem país que tem menos, mas no fim das contas é tudo igual. E bom, para complementar ainda mais o nosso papo aqui, para trazer um ponto de vista um pouco diferente, para apimentar os assuntos, eu vou trazer para mesa alguém que sabe do que tá falando, porque a Aline, que é a nossa próxima convidada que vai falar agora, ela é estudante de serviço social, então é algo que faz parte da vida dela, e ela vai trazer um ponto de vista um pouco diferente que nós não tínhamos abordado durante a gravação do nosso podcast, que é exatamente a questão de que algumas empresas chegam até mesmo a se usurpar ou apropriar de algumas identidades de algumas minorias, como negros, LGBTs ou até mesmo mulheres, para tentar atrair um certo público. A gente fala muito, por exemplo, de pink money, que é o poder de consumo da comunidade LGBT, só que muitas empresas fazem isso e você não vê um real resultado voltando para a sociedade com essa empresa contratando negros, mulheres, LGBTs. Então a gente vai ver um pouco dessa opinião que a Aline vai trazer para a mesa aqui do Irmandade Nerd. É com você, Aline. Olá a todos, meu nome é Aline, eu tenho 20 anos, eu sou acadêmica de serviço social pela PUC-PR e eu tô no 7º período e também sou coordenadora local do SFL, Students for Liberty, onde eu tenho um projeto chamado Liberdade em Foco.
E eu queria primeiramente agradecer ao Irmandade Nerd e ao Marlon por ter me feito esse convite tão importante pra gente discutir um tema super importante, né, de representatividade e tal. Bem, eu vou aqui trazer algumas dúvidas para vocês se questionarem, problematizarem e, enfim. Esse assunto, né, de representatividade, ele entra um pouco naquilo que eu faço nas minhas ministrações, palestras e falas, eu faço palestras sobre capacitismo e a pessoa com deficiência mental, que de fato é a representatividade social. Bem, a representatividade social, ela é um dos caminhos para se atingir a inclusão social de tal população, de tal minoria, da qual você se trata. Mulher, pessoas negras, LGBT, pessoas com deficiência, índios, etc e tal. Para que, ao final das contas, essa população saia da vulnerabilidade social, de uma exclusão social, de uma população que sofreu estigma na sociedade para o caminho da representatividade social, que vai se tratar ali, por exemplo, vai ser tratada nos meios de comunicação, nas mídias, nas marcas, nas empresas, para que essas pessoas, que o resto da sociedade, no caso, possa normalizar, possa conviver aos poucos com essa imagem que, a princípio, não era uma imagem tratada normal, né, uma coisa comum, e aos poucos começa a ser discutida, né? Porque representatividade sem esse produto final da inclusão social é uma estratégia de marketing para uma tal empresa ganhar dinheiro. Porque, veja bem, se uma empresa vende um produto de uma personagem negra ou pessoa com deficiência, etc., faz aquilo e não contrata pessoa com deficiência, não contrata pessoas negras, não contrata pessoas da qual eles pregam por aquela minoria, é uma estratégia para eles ganhar dinheiro. Eles não estão condizendo com essas coisas, entende? Não há uma inclusão de fato. Você me compreende? Então, como eu havia dito anteriormente, isso é um dos caminhos importantes e é de fato uma coisa a se celebrar. Você vê que tal personagem, tal marca tá adentrando nesses temas, né? Mas o que vale, né, nessa discussão é você questionar se isso está sendo relevado na vida real, né? Se isso está sendo tirado apenas da utopia ali, do que está sendo vendido pela internet, pelos meios ali, e se está realmente atingindo essas pessoas de fato. E se aquilo que está na imagem atinge a população na sua realidade, na sua concretude, entende? Então, eu acho de suma importância, sim, trazer tais questionamentos em forma de personagem, de marca, de produto, etc. Mas que isso traga um impacto real na vida das pessoas. E que, bem, eu não vou tratar do assunto em suma, né, que é representatividade feminina ou, enfim, quaisquer que fosse, mas esse tema vale para qualquer outro tema que venha a surgir, né? Por que eu tô falando isso? Porque várias pessoas hoje em dia cobram das empresas que elas produzam imagens e produtos com tais minorias estampadas, mas tampouco se preocupam com os seus resultados e que de fato sim é preocupante, entende? Porque não tem ali esse resultado, como eu havia dito anteriormente. Então a gente precisa focar sim na representatividade, mas também nesse resultado, para que a gente possa atingir uma sociedade mais equânime nesse sentido. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade e qualquer coisa, se vocês quiserem contatar, @Twitter lá no blog Aline, _ e a galera vai deixar aí na descrição. Um beijo. Mas eu acho que a gente pode deixar um pouco os dados e vamos falar um pouco de pessoas, né? Dos personagens, né? Personagens, nesse caso, né? A gente quer dar uma falada um pouco sobre algumas. Então, vamos começar com uma que... A clássica, eu imagino. Ela começou bastante... ela é clássica e ela começou bastante sexualizada, né? A Lara Croft, sim. Quem não lembra da piada com 6 delas serem triangulares, né?
Todo mundo já viu isso. Que, tipo, tinha poucos polígonos naquela época, então... E aquilo lá acho que foi um acidente. Ele queria colocar um pouco de peito, mas acabou puxando demais e o trem ficou grande e ele falou, ficou legal, deixa aí. Acabou deixando assim. Mas Lara Croft, que depois deu origem a filmes, né? Tem toda uma sequência de filmes com a Angelina Jolie, mas que começou nos jogos, pouca gente sabe disso. Minha mãe ficou super surpresa quando eu falei, não mãe, mas Lara Croft é um jogo. Ela falou, nossa, eu pensei que era um filme. Não, mas antes de ser um filme foi um jogo. E assim, o filme da Lara Croft com a Angelina Jolie, ele reforça muito o estereótipo, né? Exato. Tipo, ela usa umas roupas muito coladas no corpo, que marcam o peito, é muito estranho. Então dá pra ver que não é só em jogos, isso é na indústria de entretenimento em geral, né? Mas o que vocês acham do design novo dela, do reboot que a Crystal Dynamics fez? Eu acho que eles diminuíram bastante, né? Deu uma... Assim, não tá ideal, mas diminuíram bastante. Em comparação com o primeiro, por exemplo, o padrão do primeiro é real. Uhum. Era uma mulher idealizada mesmo, naquele jogo. Inclusive no filme também eles deram no novo filme, né? Que saiu ano retrasado, eu acho. Eles deram uma controlada nisso. Uhum. Teve um filme novo, não lembro. Teve filme em 2018, eu acho que inclusive vai ter sequência. Uhum. Com a Alicia Vikander fazendo a Lara Croft. Uhum. E eu acho que eles deram uma retraída muito porque ele é inspirado nessa franquia nova, né? De jogos, se diz. E também eles fizeram... O que eu gosto muito nesse também é que você vê o progresso dela como uma pessoa que não matava e tal, e tendo que fazer isso, né? Uhum. Falando do primeiro, eu acho que, mesmo se os produtores quisessem colocar uma mulher fora dos padrões, por exemplo, uma mulher negra, uma mulher gorda, uma mulher diferentes padrões, acho que não ia dar muito certo pra empresa. Acho que as pessoas estão jogando muito. Uau, querendo lacrar, sabe? Uhum. Mesmo não sendo isso. É verdade. Você diz no caso da Lara Croft, né? Se, tipo, fizessem a Lara Croft de repente ser negra. Inclusive tem essa polêmica o tempo todo. Lançam um personagem, um remake de alguma coisa e do nada ela é negra. Nossa, mas por que fizeram isso? Ou então porque mudam o gênero da pessoa. Porque agora é gay. Tipo Ariel. Ariel, verdade. Rolou isso, acho que com o Cavaleiro Zodíaco também, que a série da Netflix transformou o Shun em mulher. Uhum. E a galera tá assim, por que tal? Porque sim, porque não? Porque sim, só por isso. A Samus é também outra que eu acho que começou... se você olhar o sprite do original, daquela revelação, eu entendo que muito disso é porque não tinha como... Eles queriam deixar óbvio que era uma mulher, mas ela tem uns peitões no sprite. É bizarro. Uhum. Isso com o tempo sumiu. Ela nem tem... Isso não é uma categoria, também nem encaixaria na armadura. Na verdade, assim, tem uns mais recentes que tem, mas eles controlaram um pouco, né? Sim. Porque realmente ela ganhou, acho que até Guinness por ser a primeira protagonista de relevância do que a gente chama de mainstream, né? Uhum. A próxima aqui da lista é uma que eu tenho um apego pessoal, que é a Aloy do Horizon Zero Dawn. Que você terminou há pouco tempo, né? Uhum. É um jogo que eu comecei, eu já gostava bastante, só que eu nunca cheguei a terminar e agora eu platinei essa desgraça. Fiz 100% em tudo que dava pra fazer. E eu gosto muito do jeito que ela é representada, sabe? Eu acho ela... Tipo assim, tem umas horas que fica exagerado, mas ela é sarcástica, ela é na dela, sabe? Uhum. Eu não cheguei a jogar o Horizon ainda, mas eu ouço falar muito bem da Aloy. E uma das coisas que eles fizeram é que você vai reparar que existem várias pessoas que, tipo, tentam dar uma diminuída nela, mas ela não se deixa. Uhum. Sabe? Que é uma prova de quão bem eu acho que ela foi desenvolvida, pelo menos na minha opinião, né? Sim. A próxima é de um jogo que lançou ano passado, né? Que é a Jessie Faden, do Control. Isso. Que eu curto bastante o visual e a postura dela também no jogo, né? Ela nega spoiler dos primeiros minutos, mas ela se torna presidente, então ela ganha um cargo de poder e ela usa, né? Eu não cheguei a jogar ainda direito, eu comprei, mas tá pra jogar. Você não jogou ainda? Não joguei, tá na minha fila. Eu tô jogando Ori primeiro, depois eu vou pra ele. É o próximo. Eu vi no seu Instagram que você começou Ori. Agora, outras duas que são recentes, tipo assim, elas são antigas, mas tiveram um redesign recente, que são a Claire e a Jill, de Resident Evil. Que elas sempre tiveram uma personalidade muito boa, mas eu gostei muito da personalidade que eles colocaram agora no 3, no remake, pra Jill, por exemplo.
Eu sei que eu também não comecei ainda, tá aqui, mas ainda não comecei o 3. Tipo, tem umas horas que acho que o Carlos vira pra ela e fala assim, entrega pra ela um rádio e fala, isso aí serve pra gente comunicar ela. Eu não preciso de você me explicando essas coisas não, sabe? É legal quando eles dão personalidade pros protagonistas, né? Tipo assim, ela não nem todo mundo precisa ser explicado, né? Sim. Então não precisa achar que, tem que explicar isso porque a personagem é mulher. Não. E eu gosto muito disso. Outra querida de muita gente é a Ellie, né, do The Last of Us. Ellie. Nossa, como eu adoro a Ellie. Acho que é a personagem feminina que eu mais gosto nos jogos, a Ellie. Que não é só mulher, como é lésbica, né? Que agora no 2, inclusive, vai aprofundar um pouco mais nisso. E assim, no 1 você percebe que ela não é uma adolescente obediente, né? Sim, ela quebra regras. E ela faz o que ela acha melhor pra ela. E mesmo que isso é desrespeitar o Joe, então. Sim. E vamos ter que esperar 2 anos pra ver de novo, né? Torcer pra não. Mais 2 anos. Apesar que a Amazon mudou a data do jogo pra 2022, então. Por causa da pandemia agora não tá saindo nada, não lança filme, não lança jogo, quer dizer, fica difícil assim, né? Era pro jogo sair em fevereiro já, era pra nós já estarmos com ele aí nessa quarentena. Mas a outra que eu coloquei aqui também é outro personagem que eu acho que foi muito forte, que é a Cassandra do Assassin's Creed Odyssey. Que também eu gosto bastante deles terem dado a opção e cada um ter o seu jeito, né? Uhum. A gente tá saindo de algumas protagonistas fortes, essa próxima eu acho ela mais... Ela é a que mostra que não tem problema ser frágil, que é a Celeste do jogo Celeste. Que foi jogo do ano, concorreu pelo menos, né, jogo do ano. Vocês chegaram a jogar já? Não cheguei a jogar, é tipo um... Eu vi disso. Ele é tipo, é um jogo de plataforma, não é? Eu tô errado. Celeste, e é brasileiro, não é? Tem participação de gente BR no jogo. A empresa em si não é brasileira, mas tem uns BR lá participando. E eu gosto muito do jeito que eles mostram uma coisa que muita gente tem. Ataque de pânico, ataque de... Ansiedade, de achar que não vai conseguir. E o jogo trata isso de uma forma incrível. Esse aí tá na minha lista há um bom tempo já, eu tenho que jogar ele. E eu acho que uma das coisas que esse jogo faz mesmo o protagonista sendo feminino, ele mostra que aquilo ali não é um problema feminino. Aquilo ali é um problema que todo mundo vai sofrer, sabe? E que não tem problema se ser vulnerável. A gente já mencionou as próximas, né? A gente mencionou uma, né? Que é a Nadine e a Chloe. Do Lost Legacy, sim. São as protagonistas do Lost Legacy, mas elas aparecem, já estavam presentes na franquia antes. Sim. O 4 saiu antes ou depois do Lost Legacy? Antes. O Lost Legacy foi um ano depois. Foi 2018, eu acho. Então. Eu sei que no 4 a Nadine já aparecia 2017, antes, né? Elas estavam na franquia, né, como personagens secundárias, a Nadine como vilã, inclusive, e aí vira protagonistas dos seus próprios jogos no Lost Legacy, que foi muito bacana. Não cheguei a jogar ainda, mas também tá na minha lista. Mas assim, já conheço elas dos jogos onde elas não são protagonistas. Essa próxima é uma polêmica, né, que é a Bayonetta. Eu já vi muita gente falando com Bayonetta. Essa é polêmica mesmo, porque essa daqui é a campeã de personagem sexualizado, né? Caramba, tipo assim, eles nem tentam disfarçar aqui, não. Ela é extremamente sexualizada. Mas ela é sexualizada com propósito, sabe? Ela não é o sexual pra ser atraído, não só por ser... Quando ela foi desenvolvida, ela não foi desenvolvida no sentido de quero ser sexual para... atrair público masculino. Ela foi por causa... Uma das ideias do jogo era mostrar isso mesmo, essa possibilidade de se libertar mesmo, tipo, a mulher não tem problema. Sim, tem essa outra questão, né, tipo, deixar que as mulheres usem o que quiser e tal. E, tipo, tentar quebrar um pouco desse tabu de... É a mesma coisa das streamers que eu falei antes, né, tipo, streamers, porque usa decote, ficam reclamando, cara, ela usa o que ela quiser, honestamente, então... Inclusive, eu vou mencionar a Bayonetta de novo na hora que a gente for falar das personalidades. A próxima é outra que também mostra bastante de fraqueza, mas assim, não uma fraqueza no sentido de coisa ruim, mas é uma fraqueza que todos temos, que é a Senua. Do Hellblade, né? Que ela tem esquizofrenia, não é? E é uma franquia que trata disso e que trata de doença mental e trata disso de uma forma... leve. Não é leve, vamos dizer assim, não é. Mas de uma forma simplificada que mostra que todo mundo tem fraqueza, todo mundo tem um... leve não é, sim. Aí tem a Cat de Gravity Rush, que eu acho que pouca gente deve conhecer.
Mas ela é muito bom. A Shantae, da franquia Shantae também. Uhum. A Maxine Caulfield, que muita gente se apegou, né, em Life is Strange. Sim. Como a gente já falou de Final Fantasy VII, também tem a Aerith e a Tifa, que não é prostituta. Exatamente. Né? Diferente do que aquele babaca falou lá. Essa aqui foi uma das que eu acho que eu mais ressonei com na minha vida inteira, inclusive, vai voltar na pergunta, né? Que é a Clementine de The Walking Dead. É que a gente viu crescer já nas franquias, né? A gente já acompanhou a vida inteira dela. Que ela começa como uma... Não é bem uma... Ela não é a protagonista, ela é uma secundária, mas ela ganha o posto de protagonista e fica mais foda cada temporada, né? Uhum. Aí tem a Shell também, do Portal, que é a clássica protagonista forte, mas silenciosa. E pra acabar essa lista de vários personagens, eu queria saber de vocês, eu vou falar a minha também. Vocês têm alguma personagem feminina que é favorita de vocês? A minha é super fácil. É a Ellie, não tem como. A Ellie dessa lista toda que eu mais me identifico. Não só por ela ser mulher, mas por ela ser uma das poucas personagens que me representam em outra área também, porque ela é lésbica, pra quem não sabe eu sou bissexual. Então, tipo, ver uma personagem que é do grupo LGBTQ dentro de um jogo também é algo que tá em falta, que é algo que merecia um episódio futuramente também, mas vamos deixar isso mais pra frente. E, cara, a Ellie é demais, só isso. A Ellie é incrível e super representa nós lá, e não só por ser mulher, mas por ser lésbica e viver num mundo pós-apocalíptico. A Ellie é foda, só isso. E você, Vi, tem alguma preferida sua? Por incrível que pareça, a minha também é. Também é, né? Cara, não tem como. Sim, por serem os jogos que eu mais jogo. Não que eu mais jogo, que eu mais gosto. Uhum. E também porque ela é foda. A Ellie é simplesmente foda. E a sua, Renan? A minha, a Ellie tá no top, mas a Aloy também tá no top, mas a que ganha pra mim é a Clementine. Ah, a Clementine também. Que... Acho que eu diria que é a minha segunda. Foi a personagem de videogame que mais me fez chorar na vida. Eu chorei 2 vezes com ela. Pois é, no 1 e no 4, né? E assim, ela é poderosa da sua forma, sabe? Ela é uma criança, mas que sabe o que quer e sabe o que tem que fazer. No início ela é uma criança. Mas assim, no geral, né? Acho que quando ela termina, ela tá com 19, eu não sei quantos. Na última temporada. Então ela, tipo, tá criança adolescente. E ela sabe o que quer, e ela não deixa que os outros, tipo, mandem nela. Acho que tem uma cena na segunda temporada que o cara vira e fala assim, ela tava no começo, lá pros 11 anos, por aí, que o cara vira e fala pra ela, tipo, você fica aqui que a gente vai resolver a situação. Ela vira, não, eu vou. Eu vou junto. E ela acaba indo e matando tanto zumbi quanto a galera que foi junto com ela. Uhum. Sabe? E assim, eu vou dar um leve spoiler, mas na última temporada ela tá cuidando de uma criança, então ela passa por várias fases, né? Ela inverte os papéis, né? Ela inverte os papéis e ela começa a ser a figura que o Lee foi pra ela. E eu acho muito legal isso, sabe? Exato. Mas então vamos falar agora um pouco de personalidades, que nosso último bloco do programa é sobre personalidades fortes femininas que temos na indústria de jogos em geral. Eu coloquei algumas, inclusive eu vou mencionar uma que não tá aqui. A primeira que eu coloquei é a Ikumi Nakamura, que só falar de nome muita gente não vai lembrar, mas se vocês lembrarem da E3 do ano passado, quando o Shinji Mikami apresentou Ghostwire Tokyo, ele chamou a Ikumi Nakamura pra apresentar, ela chegou toda lá. Toda kawaii, ela é a definição de japonesa kawaii, é isso. Mas ela, tipo assim, muita gente conheceu ela por causa disso, né? Mas ela tem uma carreira muito mais antiga e muito importante, assim, ela tava envolvida no desenvolvimento de jogos tipo Okami, ela se desenvolveu na parte de design do Bayonetta, ela não chegou a desenvolver o design, quem desenvolveu o design da Bayonetta foi a Mari Shimazaki. Mas ela também ajudou um pouco no design e no geral. Então ela... se vocês não viram a Ikumi lá na E3, eu vou deixar o vídeo aí embaixo pra vocês verem. Que ela é a personificação da carisma, sério. Ela é uma fofa. E o mais engraçado é que ela não tá mais não tá? na Tango Dreamworks. Ela saiu uns meses depois. Então ela não tá mais envolvida com o Ghostwire Tokyo. Mas tá na indústria ainda. Tá na indústria, mas ela acho que ela não tem empresa fixa hoje em dia. A próxima é uma que muita gente aqui do Brasil deve conhecer, né? Que é a Nive Stefan. Nive Stefan, sim. Eu lembro, ela apresentou ao lado do Bruno Micali alguma BGS, não foi? Ela chegou, acho que desde 2017 ou 2018, ela assumiu o palco do Brasil Game Cup da BGS, né?
E eu acho que ela é uma das pessoas, assim, de maior nome e tal. Sim. Inclusive, ela apresentou, não sei se ela chegou a apresentar ou se ela era jurada, num concurso que a Sport TV fez de narradores de esportes. Uhum. Inclusive, quem ganhou esse reality show foi uma mulher. Ah, é? E ela é uma pessoa que tem nome e eu acho que é uma das figuras mais famosas, assim, no Brasil, né? Mais competente no que faz também. Ela tá ali provando que ela não é só um rosto bonito. Porque ela é, né? Convenhamos que ela é lindíssima, mas ela é competente no que faz também. Outra que eu coloquei que é a Roberta Williams, que ela, junto com o marido dela, formou a Sierra Entertainment, que acho que quem jogou jogos antigos não tem como não lembrar da Sierra. Inclusive, eu acho que... eu não lembro em qual Game Awards, de uns anos atrás, eu acho que ela ganhou o prêmio até de ícone da indústria. Ah, é? É, tem essa premiação, eles fazem quase tudo ano, né? Tipo, alguém da indústria que é homenageado e tal. Acho que foi até a Felicia Day, que é outra figura que eu nem coloquei aqui na lista, mas é uma outra figura do mundo do entretenimento em si, mas ela também tem bastante envolvimento com jogos até. Sim. E a Roberta Williams é uma personalidade muito importante, né? Ela aposentou junto com o marido em 99, mas mesmo assim ela... deixou o legado dela. Ela é uma das maiores influenciadoras da parte de PC, né? Outras celebridades que a gente também colocou na lista é a Jade Raymond. Muita gente não vai conhecer por nome, mas essa foi uma que subiu na vida bastante. Ela começou como programadora lá na Ubisoft. Acho que ela chegou a trabalhar com Assassin's Creed. Depois ela passou para EA. Ela chegou a ser a chefe da Visceral Games. Eventualmente a EA destruiu a Visceral Games, surpresa. Ela fez The Sims, né? Ela fez The Sims Online. E hoje em dia ela foi chamada para ser uma das responsáveis pela divisão da Stadia na Google. Então é uma pessoa que é importante na indústria, né? Ela tá responsável por das novas tecnologias, então é interessante ver uma pessoa feminina nesse meio. Exato. A próxima, quem viu o documentário de God of War conhece, né? Que é a Yumi Yang, que ela aparece no documentário, se você assiste lá. Pra quem não assistiu, vou deixar também recomendado aqui embaixo na descrição, tá de graça no YouTube. E é incrível esse documentário, ele conta a história de desenvolvimento. Inclusive, uma das primeiras coisas que eu assisti na quarentena foi ele. Super vale a pena ver. E é muito importante ver ela, e eu tô tentando achar o nome da outra, que eu esqueci de salvar. É legal ver como ela e o Cory Barlog batem cabeça, os dois. Eles têm uma relação muito legal, os dois. A Yumi Yang, ela é a chefe da Santa Mônica, né? É assim, ver que pelo menos em um jogo de nome, de uma empresa grande, né? Tem bastante representatividade feminina. Esse que eu gosto de ver. Esse aqui, inclusive, é uma das youtubers, Twitch streamers que eu já vi, americanas com mais populares, que é a Have Cupquake, que ela é bastante popular lá fora. Aqui eu acho que nem tanto, né? Acho que não muito, ela é mais lá fora mesmo. Mas se vale mencionar alguma youtuber ou streamer brasileira, eu poderia mencionar a Malena. Malena é incrível no que faz. Inclusive já vi ela lá no YouTube, no stand do YouTube lá na BGS. Conversei um pouquinho com ela. Tem a última que eu coloquei aqui na lista, eu coloquei ela porque ela é uma comediante, mas que ela se envolve muito com jogos. Inclusive ela apresentou várias conferências da Ubisoft, que é a Aisha Tyler. Ah, sim, ela tá sempre lá apresentando as conferências da Ubisoft, né? E assim, isso aqui são algumas pessoas da indústria, mas se você for olhar, tem várias outras pessoas que a gente não vai conseguir citar, tanto por tempo e tal. A Aisha é interessante mencionar que, né, além de mulher, é negra, tá lá na frente da Ubisoft. Eu aqui no Brasil, eu vou falar de uma pessoa que é a Jéssica do The Enemy, que inclusive eu tive a oportunidade de conversar bastante com ela e com o Claudio Prandoni na BGS esse ano. E ela foi super gente boa, e ela assim, num grupo de homens lá no The Enemy, ela destaca muito. Ah, eu lembrei também da Kika. Tem a Kika que também tá aí na indústria. Lá fora também tem várias, que a gente podia ficar aqui listando também. Mas tem muito, tem bastante. Podia ter mais? Podia, mas a gente tá chegando lá. E agora algumas perguntinhas pra gente terminar. Vocês acham que a situação das mulheres em jogos tem mesmo melhorado? Porque igual... Um dos artigos que eu usei para fazer o texto falava que a situação não estava melhorando e o outro falava que estava melhorando, mas aos poucos. Pode falar você, Vê, o que você acha? Eu acho que tem melhorado, sim, mas pode avançar. Acho que nos próximos anos as pessoas vão ficar mais conscientes e com certeza vai ser melhor, as mulheres não vão sofrer tanto ataque, vai ser mais comum ver mulheres nesse meio.
Não só em games, né? Eu imagino que em todas as áreas. Salários melhores, né? Igualdade um pouco mais próxima. Acho que a minha situação... Eu acho que eu penso igual, assim. Eu acho que... Como você disse até, né? Teve 2 pesquisas. Uma mostrava que não tá melhorando, a outra mostrava que está, mas muito lentamente. Então eu não queria terminar esse episódio de forma com um pensamento meio negativo. Eu queria deixar um pouco positivista e com um pouco de esperança. A gente tá, assim... a sociedade em geral se tornando um pouco mais igualitária, mas é aquele caminho bem aos poucos, né? A gente tá subindo degrau por degrau e... No mundo ideal a gente chega lá um dia, mas eu acho que sim, nós estamos melhorando sim aos poucos. Eu também acho muito isso. A gente tem... É o clássico, a gente melhorou 10%, vamos dizer assim, eu não vou colocar... Nos últimos décadas, né? Pra exemplificar, essa quantidade não é o valor exato que melhorou, mas tipo, melhoramos 10%, mas ainda tem 90% pra gente melhorar ainda. Tem muito o que... Tem muito chão pela frente. Tem muito incentivo, igual eu falei. Eu que fiz uma faculdade, ver uma quantidade tão pouca de mulheres na indústria lá interessando em desenvolver. Então a gente tem que ter um incentivo. É uma coisa que eu queria muito ver, tipo um curso em que não ficasse, caramba, nossa turma é a que teve mais mulheres, teve 5. Pois é, num ano bom teve 5. Mas então existe alguma resistência por parte do público, né, de começar a aceitar isso? Porque assim, a indústria, ela não é feita pra ninguém, ela é feita pra um público que tá lá comprando, né? Nós que vamos lá e compramos o jogo sempre. Então eles tentam agradar o público sempre. Será que existe mesmo essa resistência por parte do público? Eu acho que existe, sim. Eu acho que, como eu disse, é um recorte da sociedade. Assim como existe uma resistência em geral, em todas as áreas, sabe? Sempre vai ter aquele pessoa escrota que não consegue pensar um pouco mais progressivamente nas coisas. Por exemplo, na minha família, ele tem esse meio. Eu sempre falo pra ele, tipo, de pensar que, tipo, mulheres em jogos, eu acho que ele sempre diz que é uma forma, que ele acha que é uma forma de lacrar, que não tem necessidade, e que hoje em dia isso não ia dar certo. Porque ele não ia falar que lacrar, etc, sabe? Sempre tem essa discussão, né? Você tá lacrando. E aí, uma parte disso tá certo. Não tá certo, tipo, mas se isso acontecesse, não ia dar muito bem, não. Se uma mulher tá em jogos, não ia ser aceitado. Acho que é, como você disse, alguém da sua família, a questão sempre de educar. Você tem que chegar e mostrar, não é bem assim. Convencer nossos tios, nossos pais, gente mais velha, que é um pouco menos suscetível a aceitar mudanças, um pouco mais conservadores, se tornar um pouco mais progressistas nesses assuntos. Não, e eu imagino, por exemplo, igual o meu caso, que foi, tipo... Meu pai demorou pra entender o que eu faria, por exemplo, na hora que eu falei que eu queria fazer um curso de jogos. Ele não entendeu o que Eu imagino que, se pra mim já foi difícil, eu imagino pra uma menina virar e falar, eu quero fazer jogos, sabe? Quão difícil vai ser pra ela. E assim, o Gamergate em si provou bastante que a gente ainda tem muito o que evoluir, né? Exato. A Zoe Quinn, por exemplo, ela não... Se você for olhar hoje em dia, ela não é lembrada pelo jogo que ela produziu. Ela é lembrada por... ter sido a pessoa que tava up front no Gamergate, né? Exato. Por ter sofrido, por ter traído o namorado dela com o jornalista. Alegadamente. E por ter sofrido, ser vítima do assédio, de ameaças de morte, sabe? Enquanto isso, o jogo que ela fez tratava de depressão, que é o Depression Quest, em que tratava de um assunto que é muito importante de tratar, sabe? Só que ninguém lembra disso, a galera lembra dela pela situação e por tudo. Então acho que assim, a gente tem muito que quebrar, né? Sim. O outro ponto que a gente tem é que assim, eu até botei em aspas, porque isso não é uma necessidade, mas a necessidade, entre aspas, de sensualização, vocês acham que é uma reflexão da sensualidade, da sensualidade, da sociedade? Eu acho que sim, porque os jogos que tem LoL, por exemplo, que tem as skins do jeito que é, a maioria que joga os jogos que jogam LoL, por exemplo, inteiro, né, fala que são todos, mas a maioria desse meio homem machista que tem esse padrão de corpo perfeito, que não vai aceitar um jogo que não tenha um padrão assim. Exatamente, 100% isso. Acho que, como eu volto a falar mais uma vez, é um recorte da sociedade. Então, se a sociedade é só um reflexo, sabe? É só um reflexo do que a gente vê na sociedade em geral. Você vai ver isso dentro de jogos, você vai ver isso dentro de uma empresa, com mulheres ocupando o mesmo cargo e recebendo menos. Então, é algo que, infelizmente, acontece, como nós estamos batendo na tecla nesse episódio, e todos os dias tem que bater nessa tecla de mudar essa realidade. E o que você falou, Vi, me fez lembrar de um caso de filme, na verdade. Um filme recente até, que foi boicotado muito porque, de acordo com as pessoas,
nenhuma das atrizes protagonistas eram bonitas e gostosas. E eu vi isso muito no Twitter, esse comentário, que inclusive afetou a bilheteria do filme, né, que é Aves de Rapina. Eu vi muita gente falando, as protagonistas desse filme não são bonitas, não são interessantes. Putz, e tal. Teve gente comentando isso, que merda. O que fizeram com a Harley Quinn do Esquadrão Suicida, ela ficou totalmente desinteressante e tal. Uhum. Enquanto o filme é literalmente tratando de emancipação, sabe? Eu acho que é a prova de que sensualização hoje em dia ainda atrai muito dinheiro e que a sociedade tem uma resistência quando não tem. Sim. Para finalizar, a última perguntinha do programa de hoje: o que pode ser feito para inserir mais gamers e desenvolvedores na indústria? Alguém tem alguma ideia? Eu acho que o principal é quebrar tabu, sabe? É o ponto que mais impede, é um ponto que mais incomoda, e é isso, tipo, é esse tabu de, hoje em dia você ainda ouve gente falando que videogame é coisa pra menino, que menina tem que ficar brincando com a boneca e que, não incomoda seu irmão jogando videogame, não pede pra jogar, nem nada, então, tipo, sim, incentivar. E você, tá? Você que é a voz feminina, que você pode falar melhor que a gente. Eu concordo com o que ele disse, que é o tabu hoje, porque tá construindo a nossa sociedade. Por exemplo, quando eu tinha 10 anos, eu queria muito ter um PlayStation. Aí eu comprei. Uhum. Aí, ok. Meu primo também tinha, ele 2 anos mais velho que eu queria jogar jogos mais, mais pesado, tipo... GTA, sei lá. Tipo, acho que na época eu jogava GTA Samba, eu jogava com ele, só que escondido, eu jogava com ele quando minha mãe tava vendo, quando os pais dele importante. Uhum. E os jogos que eu jogava, por exemplo, eu não vou tão ligado, mas não é jogos, tipo, jogo mais feminino, sabe? Sim. Minha mãe sempre falou, isso vai deixar você muito violenta, esse tipo de jogo. Nossa, isso é uma ideia muito errada. Sim, hoje em dia tá melhor, com certeza. Eu coloquei aqui que eu acho que podem ter algumas iniciativas que... tem empresas que têm já iniciativas, né, de inserir mulheres nessa área. Então a gente tem, por exemplo, a Girls Make Games, que tenta inserir mulheres na indústria de videogames. E o próprio Facebook, o Facebook Gaming, tem a iniciativa Women in Gaming também. É uma iniciativa de colocar mulheres na indústria, sabe? De capacitar mais mulheres para entrar mais nessa indústria de jogos que é majoritariamente dominada por homens hoje. Então tem daí 2 exemplos, mas tem muitos outros, tem muitos. Tem a ONG também que chama Women in Game. Isso, é uma ONG, né? Sim. Que inclusive eu acho que ano passado recebeu os primeiros embaixadores aqui no Brasil. Ano passado, mentira, foi esse ano, foi fevereiro, que agora que a ONG recebeu algumas embaixadoras aqui no Brasil. Uhum. Então tem essas iniciativas, né? Tem várias outras. A gente vai deixar alguns links na descrição, tanto desse Girls Make Games quanto do Women in Gaming, que são alguns exemplos. Sim, e incentiva, né? Acho que a gente pode fazer isso, tipo, apresenta, tipo assim, mesmo que a pessoa já tenha aquela noção de eu não vou jogar por causa disso. Incentiva ela a experimentar e gostar. Exato. Tipo, não gostou de tal jogo, experimenta tal. Uhum. Então acho que ficou uma conversa bem interessante aqui sobre a representatividade da mulher em jogos, né? E vamos lá para nossa sugestão da semana, então? Bora lá. Eu vou sugerir um programa da GNT que dá pra você ver vários pedaços dele no YouTube, que tem sido meu divertimento esses dias. Tipo assim, às vezes eu tô jogando, eu coloco pra ouvir um episódio, que é Que História é Essa, Porchat? Que é um programa de entrevista em que a galera vai lá e vai contar histórias. E é muito bom, é muito engraçado, tem altas histórias interessantes. Sai no GNT e no YouTube. Tem no GNT e você acha vídeo, eles botam às vezes de algum convidado específico ou compilados com um tema parecido, tipo histórias sobre festas, histórias sobre safaris. Interessante. Igual teve esses dias que a menina que eu vi, que a menina foi comprar pra uma festa e na hora que chegou ela percebeu que na festa em que ela tava tinha o Ashton Kutcher, a Ivete Sangalo e mais. É muito bom. Nossa, como você cai numa festa assim nem percebe. Eu queria sugerir que esse tema de mulher, eu achei que é um tabu das mulheres hoje em dia falar sobre sexo, sabe? Tipo,
é muito difícil ver uma mulher falando sobre sexo. Eu queria recomendar, tem um podcast também, da UOL, Sexoterapia. Ah, é? Que é apresentado pela Ana Canosa, que é psicóloga de terapia sexual, e a Marina Bessa. E elas convidam mulheres pra falar sobre isso. Tem bastante episódios, tipo, meu namorado é bissexual, caseiro. Quem precisa de educação sexual? Interessante, muito bom. A minha sugestão vai ser super parecida com a sua. Também é um podcast, que no caso é outro podcast feito por mulheres incríveis, que são a Juliana Wallower e a Cris Bartz, que é o Mamilos. Acho que muita gente já conhece. O Mamilos é um podcast bem famoso, inclusive, né? Acho que é um dos mais ouvidos do Brasil hoje. E é um podcast focado mais em jornalismo. Elas tocam muito em temas sociais, falam muito de feminismo. São mulheres empoderadas e que eu tô lá o tempo todo ouvindo. Então fica a recomendação, Mamilos Podcast. Também sai em todas as plataformas onde a gente sai, elas também estão. Tá no Spotify, no Google Podcasts, enfim. Então, talvez depois de terminar esse episódio, daqui a pouquinho, você já pode dar uma conferida. Você tá mandando as pessoas irem ouvir outro podcast, Renan? Que é? Você tá mandando as pessoas irem ouvir outro podcast. Igual eu falei, depois de terminar de ouvir este. Ah, tá, entendi. A não ser que você não tenha ouvido algum episódio anterior. Então vai, porque se você não tiver ouvido algum episódio anterior, vai ouvir eles e depois você ouve os Mamilos. Pode ser? Isso. Boa. Mas então a gente vai ficando por aqui, né? Demos essas recomendações da semana. Foi muito legal o papo. Queria agradecer a Vi por ter participado. A gente não podia fazer esse episódio sobre representatividade feminina só com 2 caras falando. A gente precisava de uma voz feminina na mesa hoje pra falar sobre. Então, muito obrigado, Vi, por participar, tá? De nada. E manda seu gancho aí, coloca Twitter. Apesar de você não estar usando muito ultimamente, né? Mas onde as pessoas podem te achar aí? Twitter, Instagram, faz seu jabá. Tá, meu Twitter, que eu acho que é a rede social que mais uso, é @moreloivo. Eu não tô usando muito, eu tô querendo sair desse meio. Pareceu. Eu também fiz eu saí por uma semana do Twitter esse tempo. Eu tô divulgando mais minha irmã. Ela quer ser artista, olha que legal. Ah, é o sonho dela? Ela tem uns quadros muito bonitos, vamos lá dar moral pra ela. Ah, então já puxa aí, onde é que pode encontrar ela? Ela tem Twitter e Instagram. O Twitter dela é Satur Drugs, que é. Aí ela pinta umas telas muito bonitas. Eu acho que devia ter mais representatividade por isso, porque ela não pega muito like, essas coisas, sabe? Ela pinta, ela pinta coisa, caixa, essas coisas. Legal. Eu vou deixar o link na descrição, então. Você pode ir lá dar uma conferida. Mas ficamos por aqui, então. Como sempre, os avisos, né, pra seguir a gente em rede social e tal Irmandade _ Irmandade Nerd. Aliás, não, pera. Irmandade Nerd _ no Twitter e Instagram. Facebook.com/Irmandade Nerd Podcast. O meu Twitter é @marlonmaris_. E o meu Twitter é Renan Chronicles, meu Instagram RenanP2. Vai lá seguir a gente, então muito obrigado por terem ouvido. A gente volta semana que vem, toda terça-feira às 18 horas no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, YouTube, onde você ouve o podcast a gente tá lá. Valeu por ouvir e até a próxima. Até.